surpreendei a terra no ar, por meio do fogo úmido. Era assim que Totti dizia aos seus discípulos como compor a grande obra. Uma linguagem simbólica. Revelando essa linguagem simbólica, nós vamos dizer o seguinte, que o elemento, que o fogo é o símbolo do elemento pensamento, a água do sentimento, a terra da percepção, o ar da intuição. Ou seja, o fogo, né? Por que ele é o símbolo do pensamento? Porque o pensamento ele é o criador, o fogo é criador. Né? O pensamento é o que, digamos assim, é o que aquece, né, os nossos desejos. Né? É o que faz com que nós exista o processo de inteligência. Né? A água é o sentimento. Por quê? Porque a água é fonte da vida. Né? E a nossa vida tem como fonte nossos sentimentos. Né? A terra da percepção, porque é na percepção que nos fundamentamos, né? Ou seja, a nossa realidade é o que percebemos, é ali que nós estabelecemos, que nós pisamos, né? A nossa concepção de vida. Né? E o ar, a intuição, porque a intuição ela é esse aspecto aéreo, né? Esse aspecto completamente sensível. Tá bom? Bom, traduzindo então essa frase, né, simbólica, dita em linguagem de símbolos, para uma linguagem que possamos revelar esses símbolos, podemos dizer o seguinte: surpreendei a percepção pela intuição, ou na intuição, por meio do pensamento-sentimento. Nós falamos já, o pensamento-sentimento é o fervor. Tá certo? Então, surpreendei a percepção na intuição por meio do pensamento-sentimento, por meio do fervor. Nessa frase está toda a alquimia operativa, toda. Nessa simples frase de Totti. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre os elementos, os instrumentos que o pensamento, o sentimento, a percepção, a intuição usam para compor o processo vida, né? Para compor também a grande obra, ou seja, a criação de si mesmo. Esses elementos são os sonhos e os átomos. Vamos ampliar um pouco. Os sonhos e a energia. Tá bom? Vamos começar pelos sonhos. Mas para falar dos sonhos antes, eu preciso falar uma coisa para ficar claro o que eu quero dizer. Né? Falar sobre a estrutura, né, dessa natureza onde a vida se desenvolve. Tá bom? Bom, essa estrutura ela acontece em 5 dimensões. A primeira dimensão é a primeira dimensão, que é o comprimento, a dimensão do comprimento. A segunda dimensão é a dimensão do comprimento e da largura, a terceira do comprimento, da largura e da altura. A quarta dimensão é a dimensão, vamos dizer, do pensamento. É a dimensão onde o ser inteligente se manifesta. Né? É a dimensão da percepção. Só para a gente deixar claro o que a gente quer falar. E a quinta dimensão é a dimensão daquilo que Platão chamou o mundo das ideias. Né? É a dimensão ideológica. É onde a matéria-prima está de forma pura. Né? Outro dia eu vi um vídeo de um físico dizendo que ele acredita naquilo que os físicos que estudam a mecânica quântica começam a vislumbrar, de que há algum lugar onde tudo seja só energia, energia pura. Né? Há esse lugar, é a quinta dimensão. Né? As ideias são energia pura. Bom, e como acontece esse processo de desenvolvimento de cada um de nós? Né? Nós mantemos contato com essas ideias de quinta dimensão. Né? A gente acessa essas ideias. Essas ideias se agregam a nós.
E nós, pelo processo inteligente do pensamento, damos uma imagem a essa ideia. Ou seja, nós formamos algo dessa ideia. Essa forma, essa imagem vai se transformar numa forma. Quando ela se forma, ela ganha uma estrutura atômica. Os átomos formam essa imagem. E aqui em terceira dimensão, né, que estamos habitando a terceira dimensão, essa forma vai se cristalizar, digamos, se materializando em moléculas. Tá certo? Se cristalizam assim. Então, essa estrutura onde a coisa acontece. Bom, em verdade, onde vivemos? Vivemos na terceira dimensão? Não, nós vivemos em quarta dimensão. O ser humano ele é um ser quadridimensional, porque a percepção humana ela não é linear. Se bem que hoje em dia, principalmente, né, com tudo que está acontecendo aqui no Brasil, a gente pode dizer que a maioria seja. Né, um raciocínio limitado, né, linear, limitado. Quando, na verdade, a natureza da percepção humana ela é angular, né, ela é quadridimensional. Né, ou seja, ela, como uma cruz, né, ela, por 4 ângulos, ela abrange o infinito todo das possibilidades. Por isso que a cruz era o símbolo da vida, né, um símbolo antigo da vida. Ora, o que ocorre, como nós falamos nos 2 vídeos anteriores, que o ser humano, na verdade, ele vai criando uma personalidade e essa personalidade vai sendo um resultado das experiências que ele está vivendo no meio em que ele habita. Né? Ou seja, é uma personalidade, muitas vezes, sempre a imagem de quem a cria, mas muito pouco semelhante com a verdade que aquele ser é. Tá certo? E ele então, mas ele mantém contato com essa verdade no seu inconsciente. E ele então vai buscar elementos para transformar essa personalidade que ele criou, que é aonde ele acredita que a sua realidade existe. E esse instrumento é chamado de sonho. Na alquimia a gente diz o seguinte, que o sono é o chamado de Deus, né? É os braços de Deus, né? Para que entremos no nosso mundo sensível e ele possa falar conosco, né? Que seriam os sonhos. Porque os sonhos, né, não vão entrar nos aspectos de Jung e de Freud, né, naqueles aspectos de falar sobre sonho de realização de desejo reprimido, nos sonhos cognitivos, nos sonhos premonitivos. Não vou entrar nesses aspectos, tá bom? Hoje em dia, pesquisa na internet, essa é uma informação, né? Nós vamos entrar no aspecto alquímico do sonho. Ora, então assim, você está lá vivendo a sua vida numa personalidade que, em verdade, você sabe que não é a tua semelhança. E por não ser a sua semelhança, você vive estruturas desarmônicas na sua vida. E então você, na verdade, começa a nascer em você uma necessidade de se resgatar. E aí entra os sonhos. Os sonhos ele entram com os símbolos todos, né, te chamando a você começar a assumir em você as ideias que a você estão agregadas, para que você comece a criar-se, né, mais semelhante a si próprio. Para que a sua vida seja o reflexo seu. Lembra? Transparência. Ora, como ocorre esse processo sonhos? Né? Quando você vai dormir, você, na verdade, liberta a tua percepção dos aspectos tridimensionais dos 5 sentidos. Né? Ou seja, a tua percepção não depende mais dos 5 sentidos. Você está em 4ª dimensão. Puramente a tua percepção habita a 4ª dimensão. As imagens são sempre confusas porque o cérebro confunde elas. Né? O cérebro ele é um órgão tridimensional. Ele é um órgão, na verdade, de percepção linear. Né? Ele é binário. Certo? A ciência humana fala isso como um computador. Ele é binário, ou seja, ele tem uma percepção linear.
fantástica. A percepção linear também é fantástica, né? Mas nós estamos falando de algo maior, uma percepção ampliada. Então, o cérebro confunde as imagens. Ora, o que cabe, né, ao aspirante, né, das revelações? Cabe, aspirante ao aspirante, né, cabe começar a revelar esses símbolos dos seus sonhos. Como que você pode fazer isso? Olha, a técnica mais simples que existe e mais eficaz é você sempre anotar os teus sonhos. Assim que você acorda, né, você acordou, antes de você levantar, fazer alguma coisa, porque o cérebro já entrou no processo dele, você anota as imagens. Não importa a ordem que elas vêm, anota. Se você acordou de madrugada com sonho, anota as imagens que estão lá. Porque você, depois, lendo aquilo e associando aquilo, né, com a sua vida, você começa a conseguir tomar ciência dos teus sonhos. Você começa a trazer à tona, né, o que o teu inconsciente está vivendo. É o processo mais simples e um processo mais rápido. Tem a simbologia dos sonhos, essa de coisa, né, que Jung enumerou e tal, mas não vamos entrar nesses aspectos, você não se preocupa com eles. Lembra? Simplicidade, é uma arte alquímica, é simplicidade. Você vai conseguir revelar todos os símbolos. Tá certo? Lembra? Você é um ser incomum. Uma das coisas mais difíceis que tem é a gente dizer isso, né? Ou seja, o conhecimento, ele é uma coisa única, claro, mas a variável do conhecimento é cada um de nós, porque somos incomuns, né? Ou seja, um símbolo, ele é universal, né? Mas para a maneira como eu vou viver aquele símbolo é uma maneira própria minha. Tá certo? Então, você vai conseguir encontrar os elementos para interpretar esses símbolos e revelar, né, a sua consciência, o que o teu inconsciente está vivendo, para que você consiga cada vez mais aprimorar-se na criação de si mesmo. Só um parênteses aqui. Os sonhos, eles são tão importantes para a gente que, se você for observar, você não sonha só quando dorme, você sonha quando está acordado, né? Porque vamos dizer assim, o alimento que temos, né, para o nosso aperfeiçoamento. Tá bom? Então, se permita sonhar, né? A diferença está aqui, por exemplo, você aceitar que o sonho não é só uma viagem mental, né? Não, ele é, em verdade, uma vivência mental que pode permitir que, através da sua sensibilidade, você conceba-se como ser mais aperfeiçoado. Então, é importantíssimo o sonho. E é assim que acontece, né? Ou seja, o sonho é quando você liberta a sua percepção da tridimensionalidade e percebe a quarta dimensão. Só também mais um parênteses aqui, né? O que acontece quando esse corpo morre, né? Esse corpo morre e você simplesmente abre os olhos no mundo dos sonhos, ou seja, no mundo da quarta dimensão, que é onde você está, onde nós estamos, na verdade, né? Nossa percepção é que está limitada à terceira dimensão pelos 5 sentidos, né? E você desperta lá, entendeu? Simplesmente assim, ou seja, você, como se estivesse dormindo, você abriu o olho e levanta, né? Só que o teu corpo ficou, tá certo? Você então está plenamente em quarta dimensão. Bom, a interpretação dos sonhos, então, é um processo que você consegue fazer, né? Anote seus sonhos como primeiro ato, e você pode até programar,
né? Como já dissemos, sonhos cognitivos que Jung dizia, Jung e Freud, você pode programar seus sonhos. Basta que você vá dormir pensando naquilo que você quer revelar. E você vai sonhar com aquilo. Né? E tem eu não vou lembrar agora o nome do cara que... Bom, deixa pra lá. Entendeu? Assim, entendeu? Então você pode isso. Tem um detalhe uma vez, né? Eu ia fazer um cenário para uma peça do colégio, né? Onde minha filha estudava, minha mulher trabalhava, minha esposa trabalhava. E nessa peça tinha o personagem que era um pirata. Né? Era uma professora que fazia e ela usava uma peruca, né? Branca, e tinha um castiçal na mão. É assim que fala, né? Castiçal na mão, com 3 velas. Só que ela interpretava, né? Então um personagem apagava a vela, ele acendia de novo, entendeu? Aquela peruca de pirata, né? E eu estava montando um cenário, quando eu vi, né, ela encenando com a vela apagada, e o medo de todo mundo era esse, né? Puxa, o cuidado enorme que ela vai ter para não botar fogo na peruca, né? Com aquelas velas lá. E eu pensei assim, deve haver algum jeito de eu fazer criar uma vela, né, cenográfica, com alguma lâmpadazinha, deve haver um jeito de fazer isso, né, sem fios, né? Porque ela vai ter que andar pelo palco e tal. E eu fiquei pensando, eu não sou eletricista, eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso, né? Eu pensando, assim, quando foi a noite que eu fui dormir, eu pensei assim, puxa, eu preciso acessar esse conhecimento, né? Eu quero saber como é que faz isso. Eu não vou deixar essa professora se expor assim. E eu sonhei exatamente como devia ser feito, né? Pela prática dos sonhos que tal, não anoto mais, mas eu sonhei. No dia seguinte, eu saí, fui numa loja de produtos elétricos e comprei os componentes lá que eu tinha sonhado. Né? É claro que alguns componentes, por exemplo, eu falei assim, olha, é alguma coisa que seja assim. E a pessoa me disse, tem um geradorzinho aqui que vai com pilha e tal. Eu não sabia o nome, mas eu sabia como é que funcionava. E montei, né? Ou seja, com um botãozinho, então quando ela segurava o castiçal com um botãozinho no próprio castiçal, eu montei, né? E ela então assoprava, soltava o botãozinho, apagava, apertava o botãozinho, acendia, entendeu? Então assim, por sonho, né? Um sonho cognitivo. Eu estou contando isso para falar para você o seguinte. Lembra que a gente falou que o conhecimento é como o vento? Você pode acessar o conhecimento, qualquer conhecimento que você precise, através do sonho. Basta que você realmente deseje de coração saber aquilo, saber em verdade. E você vai sonhar com aquele conhecimento. Né? E você vai conseguir, vamos dizer assim, conhecer aqueles símbolos que você sonhar. Quanto mais você exercitar, menos confuso vai ser isso. Né? Porque o teu cérebro vai começar a se habituar. Né? Porque ele vai perceber que você vive, está dando para ele elementos que não são lineares. Né? E ele começa então a já ter mais naturalidade para vivenciar aquelas imagens. Então, use os sonhos. Use os sonhos. Vamos supor, como a gente falou, a grande obra é a criação do si mesmo. Vamos supor que você não consiga conceber a imagem de um ser ideal para você ser. Né? Um ser ideal para você ser. Você não consiga conceber essa imagem. Programa um sonho. Sabe assim, como é que eu... Lembra que a gente falou da sua infância? Programa um sonho para saber assim, se eu fosse uma criança, como é que eu gostaria de me ver hoje? Para você criar essa imagem do ser ideal. Use o sonho, ele é um grande instrumento. Falamos que, então, o pensamento, por um processo inteligente, ele dá imagem às ideias e essas imagens ganham forma com uma estrutura atômica. Né? A energia, ela é a luz. Nós vamos falar um pouco mais depois no tema final desse capítulo.
nós vamos falar especificamente sobre a matéria-prima. Né? Mas a energia, a luz é energia. E ela é pura, ela é sempre pura. Só que ela obedece ao pensamento humano. Então, quando o pensamento humano cria uma imagem, ela forma, ela molda, ela forma aquela imagem. Ela faz com que as ideias se fundam, haja fusão nas ideias daquela imagem e faz com que o seu movimento, né, que são os elétrons, né, a eletricidade, crie fusão também para gerar a forma. É assim que as coisas acontecem, as coisas se criam. Então, o processo de você ter cada vez mais, né, o apoderamento de si próprio e cada vez mais o contato com a tua subconsciência, com o teu inconsciente, né, com o teu inconsciente, faz com que você consiga cada vez mais permitir que a fusão seja mais harmônica à verdade da sua vida. É o trabalho da grande obra. Podemos dizer o seguinte, olha, há 3 perguntas que a psicologia humana tenta responder e não consegue. Né? Quem sou, de onde vim e para onde vou? A gente pode dizer o seguinte para você. Quem sou? Eu sou uma ideia que Deus fez dele mesmo. De onde vim? Eu vim da concepção de Deus. E para onde eu vou? Inexoravelmente voltar a esse Deus. Com isso eu quero dizer o seguinte. Por mais que você tente viver uma vida racional, essas respostas estão no teu subconsciente. A gente falou no chamado e elas estão te chamando. O arquétipo divino em nós nos chama ao regresso da nossa verdadeira realidade. E nós sonhamos com isso. Bom, então, a 4ª dimensão é a dimensão que vivemos. Na 4ª dimensão não existe o tempo-espaço. Podemos dizer o seguinte, em verdade, o tempo-espaço não existe. Né? Eu vi também um vídeo de um rapaz que é físico, né? Colocando a grande questão da física, né? Essa coisa da velocidade da luz, né? O tempo se curvando no espaço, assim, e é uma coisa que eles não conseguem ter resposta e coisa assim e tal, porque em verdade, né, o tempo e o espaço não existem, a relação tempo-espaço não existem, né? Podemos dizer o seguinte, o que é na verdade o passar do tempo? Vamos dizer assim, você acordou e você foi tomar um sol. Aí, de repente, você dormiu no sol, né? E entardeceu. Aí você falou assim, nossa, como o tempo passou rápido. Não, o tempo não passou rápido. Né? Foi a Terra que girou, ou seja, foi o espaço que se movimentou. Então podemos concluir, por analogia, o seguinte, o espaço se movimenta e o tempo é a localização consciente dentro desse espaço. Assim como a filosofia diz que dimensão é o perceptível por cada um, podemos dizer que o tempo é o relativo a cada conscientização espacial que se tem. Eu estou falando isso para dizer para você assim, essa organização que acontece de você dar imagem a ideias, e as ideias se formarem, né? E essa forma se cristalizar, isso acontece num instante. Só que, por
para a percepção ficar restrita a condições de tempo e de espaço, a cristalização demora. Demora enquanto você não aceita. Mas eu posso dizer para você que tudo pode acontecer agora. Porque, em verdade, o tempo real é o agora. E o espaço real é o aqui. Você pode me dizer assim, pô, mas o tempo e espaço existe sim, porque eu envelheço. Eu digo o seguinte, bom, em verdade, não é bem assim. Né? A forma envelhece, mas os átomos não. Esse corpo é uma estrutura atômica. A forma envelheceu, mas os átomos não. Pesquisam essa coisa da física, é bacana. Né? Mas falar isso para você é o seguinte, quando, como alquimista, eu digo para você surpreender a tua percepção na intuição, estou dizendo, tire ela dos limites restritos da linha linear, né, da linha que limita as possibilidades de manifestação do ser que você é. Quanto tempo leva, em verdade, para você envelhecer? Esse corpo faz 60 anos. Se você me perguntar, a única coisa que mudou, na verdade, que eu tenho notado, é que eu estou meio sem noção de espaço. Mas eu não posso contar muito, né? Porque já fazer um mês um pouco mais, que eu tenho dormido 1 hora só por dia. Né? Então, isso também atrapalha um pouco a percepção espacial, né? O reflexo. Né? Então, mas o resto nada mudou. Né? Eu sou um sujeito que gosta de caminhar, então eu continuo caminhando, não sinto falta de fôlego, sabe? Continuo me alimentando como sempre me alimentei, né? Quando eu sinto fome. Continuo, vamos dizer assim, tomando muito pouca água. Né? Eu gosto de sabores. Né? Eu até brinco, que eu falo assim, quem sabe algum dia eu consiga conhecer um método de criar uma fonte de Coca-Cola. Né? Que eu adoro Coca-Cola. Entendeu? Então assim, entendeu? Continuo, são umas coisas. Então nada mudou para mim. Né? Eu brinco com a minha neta correndo. A gente corre, a gente brinca. Por não estar dormindo, hoje em dia, é claro que eu sinto uma certa moleza. Então, quando eu vou correr com ela, por exemplo, eu fico meio mole e tal, mas continuo correndo. Então, assim, quando é que você envelhece? É quando você aceita o limite do conceito de velhice. Entendeu? Tempo e espaço não existem. Pode parecer meio difícil, né, isso. Nós vamos terminar esse curso falando sobre a fonte da juventude eterna. Né? E pode parecer difícil, mas vai ficar claro com o que eu vou falar agora para você a respeito da energia. Né? A energia, em verdade, ela não só nos cerca, mas ela nos interpenetra. Podemos dizer que ela é adimensional? Sim, ela é adimensional. Mas ao nos cercar e ao nos interpenetrar, ela se emana, né? Ou seja, desculpa, ela se propaga da gente com aquilo que a gente emanou dela. Né? Ou seja, não se transformando naquilo. Isso é importante. Não é que ela se transforma no que você emanou, né? Mas ela carrega o que você emanou. Entendeu? Lembra que a gente falou? Ela funde. Né? Então, ela vai carregar as imagens, né, em formas do que você emanou. E você, então, vai povoando, né, a 4ª dimensão de milhões de imagens.
Podemos dizer assim, é um infinito de imagens que existem, de formas que existem. Né? Um pensamento que você não realizar, mas que você pensou, você deu imagem, você formou, alguém algum dia pode realizar aquilo, porque as formas estão por aí. A pessoa pode um dia perceber e formar aquilo. Portanto, meus irmãos, o que eu quero falar para você é que há uma coisa na alquimia que só quem realmente vive alquimia conhece. Que é, vamos dizer assim, o fundamento de você poder afirmar que a pedra filosofal realmente existe. É um arcano. Né? Arcano, se você não sabe o que significa, a palavra arcano significa um segredo que não se tem como contar. Né? Não é um segredo que você não queira contar, você não tem como contar. Né? Então, é um arcano que existe que diz o seguinte: o ser humano supera o ser humano. E é pela natureza que se renova toda a natureza. Ora, então vamos... O que é a natureza em verdade? Como alquimista, o que é a natureza em verdade? A natureza, tudo bem, são as árvores, as plantas, são também, mas a natureza é o que constitui, não constituído, né? Ou seja, em verdade, a natureza não são as árvores, mas é o que constitui as árvores. É a seiva que está na semente, a informação daquela semente. A tua natureza também é assim. Podemos dizer o seguinte: a sua forma não é a sua natureza. A sua natureza é a tua seiva. É o que te constitui. É uma ideia divina. Muita gente atribuiu à alquimia alguns estudos. Né? Por exemplo, os alquimistas realmente estudavam astrologia, mas não horóscopo. Né? Eu não vou entrar em detalhes disso aqui para não gerar, sabe, muita confusão. Os alquimistas realmente estudaram astronomia, né? Observam a astronomia, né? Mas não se limitam a análises, sabe, que entender aquilo, hein? Que a gente falou de entender a grande obra. Ele procura o conhecimento da natureza. Por isso que ele se supera pela sua própria humanidade. Porque ele assume uma vivência quadridimensional. A percepção deve, para ser surpreendida, né, no ar, ela deve ser a própria intuição. Porque, em verdade, esses 4 elementos, né, pensamento, sentimento, percepção e intuição, se resumem a 2, a pensamento e sentimento. Porque o que seria a percepção, se não uma consequência do pensamento? E o que seria, em verdade, a intuição, se não aquilo que você sente? Ora, de posse desses 2 elementos, se você unificá-los, quando 2 forem um só, é a chave de tudo. Pensar só o que sente e sentir o que pensa é a chave de tudo para você compor a grande obra. Não é a chave da grande obra, mas a chave para você compô-la. Unificar-se nisso, para que você comece a ter
a percepção quadridimensional. E comece a se aceitar como um ser dotado de uma capacidade total de realizar as infinitas possibilidades. E realizar, você realiza o que concentra. Lembra do capítulo 1? As 7 operações alquímicas, que é como o pensamento se realiza, ele se projeta. Né? Ou seja, quando o pensamento... Vai ficar mais claro assim, o pensamento então agregou a ideia, ele projeta milhões, né, ele projeta muitas imagens daquelas ideias. Depois ele delibera, é um processo inteligente, né? Numa questão de fração de segundos acontece isso. Ele delibera aquelas imagens para que ele escolha uma imagem, né? Ou ele propõe e delibera para que ele escolha uma imagem, né? Ele projetou, deliberou, escolheu. Quando ele escolheu, ele decide viver aquela imagem e aceita aquela imagem. É quando ele concentra-se naquela imagem. Né? E aí acontece a transubstanciação, né? Ou a transmutação, transformação, o que você queira. Então, toda essa operação se resume à projeção e concentração. A concentração é a fusão. É quando se funde todos os elementos e aquilo ganha vida. Aquilo ganha existência. Isso acontece tudo numa fração de segundos. Tridimensionalmente, quando você faz isso, é demorado por quê? Porque você delibera pelos 5 sentidos, utilizando conceitos, porque a terceira dimensão é conceitual, né? Conceitos, dúvidas. Se você sair, se libertar disso e se transformar quadridimensional, os pensamentos puros, tal qual ele está vivendo, você vivencia num instante toda essa deliberação, até que você chegue na concentração daquilo que você aceitou. E você permite então que a fusão aconteça. Né? O alquimista, e aqui a coisa mais importante que eu tenho para falar nesse vídeo, né, sobre sonhos e sobre energia. O alquimista, ele tem que ter a humildade de reconhecer o seguinte: ele não faz coisa alguma, porque tudo já está feito. O verdadeiro fazer é aceitar. O universo, ele é feito de todas as possibilidades. Todas. Aquilo que você pensou já existe. Podemos dizer assim, o universo, em verdade, o universo que eu estou falando é o uni e o verso, né? É o tridimensional, o quadridimensional, né? É o teu mundo, o verdadeiro, vamos dizer, o verdadeiro macromundo que vivemos. Esse universo, ele é um grande efeito. Um grande efeito. E você é uma causa. Esse grande efeito teve uma causa primordial. Mas só essa causa primordial é que veio antes desses efeitos. Todas as outras causas virão depois. Ou seja, as coisas na sua vida, elas acontecem porque você deu causa a elas. Poderiam acontecer outras coisas, porque as possibilidades são infinitas. Por que aquela? Porque você deu causa àquela. Você foi a causa daquela. É o que você aceitou.
E aí é que entra os sonhos. Para te libertar desse limite da causa. Que você mesmo é. Para você. E aí é que entra a energia. Porque os efeitos, as possibilidades todas estão energeticamente potencializadas, vivas, atuantes. Portanto, o grande trabalho da alquimia é manipular a energia. É uma coisa bonita quando você vai usar retorta, por exemplo. Você vai fazer um elixir, aí você pega a sua retorta e submete ela ao fogo. Né? Você coloca lá a composição que você fez, do que você vai querer destilar para compor a essência de um elixir. Então você põe lá os elementos na retorta e submete ao fogo. E esse é um processo muito bonito, porque o fogo, vamos dizer assim, é o pensamento. Né? O que vai acontecer dentro da retorta é um processo de sublimação. Né? Começa a evaporar, olha que lindo, para depois se precipitar. O teu pensamento, quando a ideia, né, ela entra no seu recipiendário, no seu recipiente de ser, ela entra ali, ela vai se submeter ao pensamento para se sublimar e depois se precipitar na forma. É lindo, né? Alquimia é isso, meus amigos. Surpreender a percepção no ar, a percepção na intuição por meio do pensamento e sentimento. Porque digam o que quiserem dizer. O que é consciência? A consciência é o pensamento e sentimento. Se você tiver ciência do que pensa e do que sente, você tem a consciência. Então, guarda bem isso. Você é a causa da sua vida. Porque tudo já está feito. Tudo, o universo, ele é o recipiente de todos os efeitos. E você vai dar a causa para que esse efeito seja um fato. Totti dizia que os vasos das transmutações na dimensão que habitamos está ao alcance de todos os seres humanos. E esse vaso é feito de barro e fundido por sangue. E ele é quadrado em todos os sentidos. Esse é o vaso das transmutações, é o teu corpo. É o teu corpo. Os teus hormônios é que vão gerar as possibilidades, é que vão gerar os elementos, que você vai dar causa. Esses são os efeitos que você vai dar a causa da sua saúde, da sua longevidade. O símbolo do pentagrama, o grande pentagrama, é o símbolo do corpo humano. Olha, eu vou um pouco mais além, não do corpo humano em si, mas da forma, da imagem humana. Porque o grande vaso, né, se você, a tua consciência em terceira dimensão é o teu corpo físico. Por imagem simbólica, em quarta dimensão, né, ou seja, sem o corpo físico, o barro é as ideias. O pó é as ideias. Né? E o sangue é a seiva. Ou, digamos, o sopro que você recebeu de vida.
Por isso que dissemos que para viver a alquimia é preciso ser unitivo, ser unitiva. É por isso que dissemos que na alquimia a gente rende homenagem não a um Deus, mas a um Pai Mãe Celestial. A gente diz que a alquimia é a arte do verbo amar. E só amar. Ser amado, isso não é pertinente a você. Isso é uma glória, mas não pertinente a você. Bom, falamos sobre sonhos, né? Você pesquisa na internet se você quiser detalhar mais os sonhos, tal. É interessante, né? Mas o fundamental, né? Acho que ficou claro. Qualquer coisa, aquela história, manda um e-mail que a gente aprofunda isso. Mas o sonho é, em verdade, essa ligação, manter a gente ligado na quarta dimensão, porque somos seres quadridimensionais. E a energia é a grande matéria que você manipula, né? É ela que funde e ela obedece ao pensamento e funde pela aceitação desse pensamento. Tá bom? Essa é, vamos dizer, a síntese desse vídeo. E para concluir, eu quero dizer para você assim, começamos com aquela frase de Thor, surpreendei a terra no ar por meio do fogo úmido, e terminaremos com a frase de Cristo. O ancião não hesitará em perguntar à criança de 7 dias sobre o segredo da criação. E a criança lhe responderá. A inocência. Dizer para você exatamente isso. O teu pensamento, ele vai ser a expressão da verdade quando você se inocentar das próprias causas que você mesmo se fez. No próximo vídeo falaremos sobre o segredo do ser. Vamos colocar ali o arcano da juventude eterna, tá bom? Da longevidade da vida.